Nos vídeos aqui do canal que a gente falou sobre a Guiana brasileira, o primeiro contando a história desse meme e o segundo falando da resposta portuguesa muito bem humorada para uma brincadeira que foi feita no Brasil, nós tivemos muitos comentários nos vídeos. No primeiro vídeo, onde a gente contou a história do meme, a origem do meme, esse vídeo teve algo em torno de 100 comentários. E no segundo, onde a gente apresentou a resposta portuguesa, a gente teve algo em torno de 500 comentários. Acontece que para esse segundo vídeo, para citar apenas esse, nós tivemos 1.300 mensagens retidas pela plataforma. 1.300 comentários que foram feitos depois desse vídeo foram retidos pela plataforma porque disseminavam coisas abjetas. A gente tem acesso a essas mensagens, né? E a gente entrar nesse folder é abrir uma grande latrina de comentários. No vídeo de hoje, nós vamos comentar um pouquinho sobre por que tanta gente, muito mais gente se sentiu ofendida com esse vídeo, não com o vídeo propriamente dito e não com a resposta portuguesa, mas com as provocações que eu fiz aqui naquele vídeo. Vocês vão encontrar os comentários para esse vídeo aqui nos cards, para os dois vídeos, né? Bom, qual é a história, né? Qual é a história de hoje aqui para a gente contar para vocês? Bom, a gente falou da resposta portuguesa e sempre tratamos aqui o meme como o meme é, uma brincadeira. Mas o interessante desses memes, tanto da Guiana brasileira quanto da resposta portuguesa, né? Mississippi do Pica-Pau Amarelo, Jorge Amado, enfim, uma série de brincadeiras dizendo que o Brasil é um grande quintal dos Estados Unidos. O interessante dessas duas brincadeiras, a brincadeira da Guiana brasileira quanto a brincadeira do Brasil ser o quintal dos Estados Unidos, o legal dessas brincadeiras é que é uma provocação. É você extrair dessa brincadeira não ódio, como as pessoas retidas nos comentários estavam destilando, mas uma reflexão. E eu, intencionalmente, obviamente, estabeleci essa provocação. E vou continuar estabelecendo essa provocação sempre. E a provocação é justamente essa, é falar, é cutucar, sempre que é possível e necessário, lembrá-los que a Europa não é o centro do mundo. Não é. Por mais que o europeu pense que tudo que há de bom no mundo tem origem europeia. De fato, muita coisa tem origem europeia, muita coisa boa tem origem europeia, mas não tudo. Aqui onde eu moro, há um conceito muito real e muito disseminado dentro da Nova Zelândia, que é o conceito de decolonização ou descolonização. Depende aí de como você preferir no termo sul-americano. E esse termo é muito pouco explorado no Brasil. Vamos usar essa provocação da Guiana brasileira e da resposta portuguesa para tratarmos desse assunto. E para, de alguma maneira, não responder, porque olha só, você não responde esses 1.300 comentários. Esses comentários não merecem resposta. Esses comentários merecem ficar presos e retidos na latrina, da onde eles nunca deveriam ter saído, nunca deveria ter aberto aquela latrina. Mas alguns comentários que passam, que vazam da latrina, esses talvez precisem de algum comentário. A questão da Guiana brasileira, apesar de ser uma brincadeira, ela tem uma provocação. Ela fala de uma colônia, de um estado. Ela fala da absorção da nação portuguesa pelo Brasil através de vários fatores, mas o mais gritante é da invasão brasileira a Portugal, de uma imigração enorme que vem acontecendo em Portugal. E essa brincadeira, somada à provocação que eu fiz na sequência da brincadeira, fere parte do orgulho português. E desperta em Portugal, particularmente na minha geração, correspondente à minha geração em Portugal, um desafio mental que parte da sociedade não está disposta a fazer, que é avaliar o passado. Quando a gente fala do legado colonial, que há um legado colonial na América do Sul,
e em todas as nações colonizadas, a gente, no caso da América Latina, no caso do Brasil especificamente, eu não estou dizendo necessariamente que a maior culpa da falta de desenvolvimento do Brasil é por conta de Portugal. Não é isso. O Brasil fez várias opções erradas nessa sua história de independência. Mas há um legado colonial, inegável. Na estratificação da sociedade, por exemplo, na estrutura que foi disseminada por 3 séculos no Brasil, de mão de obra escrava. Tudo isso não conseguiu ser apagado como deveria ter sido. E aí, quando a gente faz esse comentário do legado colonial, tem sempre aqui um número grande, relevante de pessoas, e nesse vídeo também haverá um número grande de pessoas fazendo esse comentário, dizendo, olha só, faz 220 anos que vocês são independentes e ainda vocês ainda se falam nisso. Vocês não se livram disso. Isso é uma desculpa para a sua própria incompetência. A gente não nega a nossa incompetência, não, tá? A gente tem a nossa incompetência desenvolvimentista, as várias oportunidades que o Brasil perdeu, o que o Brasil tem à disposição com relação a recursos naturais, tudo isso a gente sabe e ninguém nega. Nenhum brasileiro normal vai negar ou vai culpar Portugal por todos os problemas do Brasil. Não, a gente está simplesmente falando do legado, e o legado tem um peso enorme nessa equação. Talvez não seja o maior, não sei dizer exatamente se é o maior, mas tem um peso enorme. Mas essa resposta, a resposta para isso sobre, não, vocês não se livraram, vocês parecem um homem de 60 anos que ainda culpa os pais. Vários homens de 60 anos têm problemas na vida adulta por conta da infância. Isso também é provado, mas não é o caso. No caso do Brasil é diferente. E a gente vai usar a contradição portuguesa para isso, né? Portugal, por exemplo, para citar apenas o exemplo, mas a gente podia citar a Espanha também, tem orgulho, faz parte da formação da história daquele país, uma história que não é uma história de 100 anos ou de 200 anos. É uma história que remonta lá ao século XV, com as primeiras navegações. Luís de Camões contando as aventuras, as histórias dos navegadores. Portugal tem o direito de ter uma história de 500 anos, de 1000 anos. O Brasil só tem direito de ter uma história a partir de 1822. O que aconteceu antes, o Brasil tem que apagar. O Brasil não tem direito de ter parte da sua história ter sido formada por uma nação colonizadora, que deixou raízes profundas. Quando alguém faz esse comentário, o Brasil é um país de 200 anos que ainda culpa a infância. Quando alguém faz esse comentário, isso não dá nem para discutir, entrar num processo de discussão e responder o comentário, porque é tão pueril e tão superficial, tão inocente, tão pouco estudado, tão pouco ilustrado, que não vale a pena guardar os seus argumentos para uma discussão, nem lançá-los. Pelo seguinte, porque uma pessoa que escreve isso não sabe a diferença básica de independência e colonialismo. A independência, ela dá à nação alguns direitos, mas mantém uma estrutura, uma relação, o capital, a produção, de uma maneira que não mudou, ainda mais no Brasil. Qualquer pessoa que se disponha a estudar um pouco da história sabe que a independência do Brasil foi um grande acordo entre lideranças regionais, entre a coroa que estava no Brasil e saiu do Brasil e voltou para Portugal, que deixou aqui um português. Não houve luta, não houve batalha, não houve guerra. O grito da proclamação foi feito por um português sentado numa mula. Um português que estava com diarreia naquele dia. Literalmente, isso é sacanagem não. Tava mesmo, vocês pesquisem aí, vocês vão ver que ele estava com desinteria. Em cima de uma mula, porque chovia, estava tudo enlameado. Foi tudo muito simples, uma coisa muito simplória. E a ideia da independência do Brasil foi manter toda a lógica e estrutura que havia antes da independência.
A ideia era justamente essa, trazer aquele legado daquela estrutura social que tinha 300 anos e mantê-la. Mas a gente vai chegar no ponto do imigrante, né, da volta. Aguardem com a gente. Esse processo foi um processo baseado no empréstimo de capital ao Brasil para que o Brasil se desenvolvesse, ou seja, tá aqui o dinheiro para você se desenvolver e depois você me paga, criando laços financeiros. Essa estrutura foi a estrutura da manutenção de uma produção agrária, uma produção de matéria-prima de baixo valor agregado, que era entregue à Europa e vendido novamente à ex-colônia, para que não se desenvolvesse. Tudo isso dava para quebrar esse processo? Dava, claro que dava. Mas não era simples e foi feito para não ser quebrado. Ia precisar de uma revolução, né, muito mais complexa, que nunca aconteceu no Brasil e que em raríssimas situações aconteceu na América Latina, e quando acontecia era esmagada ou era banida, enfim, isso é uma outra discussão. A independência não quer dizer o fim do colonialismo, o início de uma fase chamada neocolonialismo, que se estende por muitas décadas depois disso. E você olha o retrato social do Brasil, você nota que há sim ainda um desnível. E o que é esse processo? O processo de descolonização ou decolonização é muito simples. É entender e começar a criticar esse modelo europeu. O modelo europeu tem muitas coisas boas e tem muitas coisas ruins. Uma das coisas ruins é a incapacidade fundamental, institucionalizada, de reconhecer o passado. Agora começa um movimento muito lento. Outro problema é a incapacidade de entender o que é discriminação, o que é preconceito. A tolerância para preconceito, e aí tem o vídeo, inclusive, da Dinamarca, para vocês verem, a tolerância é muito mais alta. No Brasil, não estou dizendo que o Brasil não é uma nação que tenha problema com preconceito racial, que não tenha discriminação social. Tem. Muito. Grande, gigante. Dentro da sociedade brasileira. Legado, tá? Tem, ainda tem. Mas há mecanismos, há uma briga mais séria. Tanto é ver-se o exemplo, eu que gosto de futebol, como vocês podem notar, vê-se com a situação do jogador brasileiro. O Vinícius Júnior é um exemplo. E mesmo a questão racial no Brasil, ela está, apesar dos problemas seríssimos, graves, constantes que existem, são podres na sociedade brasileira, não se enganem, é pior em outros países, em muitos outros países, na Europa, inclusive. Como o exemplo da Dinamarca, que foi dado aqui, mostrei, está lá a nota no jornal falando. Aquilo não seria aceito no Brasil. Acontece no Brasil? Acontece também no Brasil. Só que é crime. É crime. Tem uma lei no Brasil que não permite que um estabelecimento não aceite pessoas de uma determinada cor de pele. Isso no Brasil é crime. Você vai lá na delegacia, é crime. Não pode. E isso é uma evolução. Isso é uma evolução. Isso é um crime. E tem muito pouca gente, apesar da grande polarização, da grande dicotomia que existe no Brasil, política, ambos os lados têm isso como uma... Não se discute a questão racial, de discriminação. Pode-se discutir alguns exageros, que há exageros para os dois lados, sobre ignorar algumas coisas que são, mas existe um consenso de que isso é uma coisa que precisa ser combatida. Pelo menos eu acredito que as pessoas dos dois lados que sejam pessoas de bem, né? Existe sim. E se você olhar com calma para essa questão da decolonização, você vai começar a se perguntar, né? Não que você vai dizer que as pessoas não possam ir para a Europa, mas você vai
fazer com que as pessoas entendam muito mais os problemas que essas pessoas vão passar quando essas pessoas vão morar na Europa ou nos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos, não por uma questão de cor de pele, que também tem os seus problemas nos Estados Unidos, mas uma questão, um problema imigratório xenófobo pela questão atual do momento dos Estados Unidos. É diferente do problema europeu. É importante você entender o problema que você vai ter nesses países, e é importante, como nação, o Brasil, ou como continente, América do Sul, se posicionar com relação a isso. Ser mais crítico a esse modelo europeu, que é uma folha branca, que não tem profundidade na análise negativa do legado terrível, genocida, que foi deixado pelo mundo. Isso aconteceu. O Brasil tem alguma influência indígena, mas não tanta quanto deveria. Não tem. A população indígena original fala-se no número entre 6 milhões e 10 milhões de habitantes. E que no meio da década de 90 tinha menos de 200 mil pessoas. Ou seja, tem uma discussão a ser feita nesse sentido. A busca pela Europa, não é só por oportunidade econômica ou fuga da violência, tem um sentido simbólico nisso. Colonial. Tem. É um modelo a ser seguido. Esquecendo o modelo indiscutível. Enfim, é um problema cuja discussão tem que ser estabelecida. E a discussão a ser estabelecida, não se engane, não é chegar aqui no canal e fazer um comentário gigante e achando que só porque você fez um comentário gigante, me ofendendo, ofendendo o Brasil, você vai estabelecer uma discussão. Não é assim que se estabelece uma discussão. E assim, e os comentários também não é para estabelecer uma discussão. Como eu disse, esse canal aqui não tem o menor objetivo de ser fonte de referência de nada. Esse canal aqui tem o objetivo de fazer com que você corra atrás da informação. Você vai lá e corra atrás da sua própria informação. Vai lá, vai ler. Saia, você que está sentado na sua própria consciência, levante-se e vá pesquisar. Vai fazer a sua própria pesquisa. E tente começar a sua pesquisa de maneira neutra. Não vá fazer uma pesquisa para confirmar a sua própria opinião, que é o que a maioria das pessoas fazem. Não se trata de condenar quem vai embora. Eu mesmo saí do Brasil faz muito tempo. Mas entender que o colonialismo, ou o neocolonialismo, ou o legado colonial, não é só história antiga, que tem 200 anos, não é isso. Ele está vivíssimo na forma como a gente vê o mundo, como a gente faz as nossas escolhas, até nas nossas frustrações. Talvez descolonizar seja também repensar como nos vemos, porque achamos que só seremos felizes ou valorizados se nós tivermos sucesso em outros países. Isso para aquele que vai emigrar de qualquer maneira. Então, descolonizar é mudar a forma como a gente vê o mundo. E é importante. É dar valor àquilo que nós temos de bom. Há algumas coisas que são melhores do que na Europa. Não muitas, mas algumas. Então isso é preciso ser valorizado. Antes de sair, eu quero agradecer algumas pessoas. Eu quero agradecer a Aline Souza, a Jandira Guerra e o Alberto Meloz, que ajudaram aqui o canal. Então, muito obrigado pela força que vocês nos deram. Eles participaram aqui de maneiras diferentes, fazendo um Super Pix pra gente, que foi o caso da Aline, e os outros dois, a Jandira e o Alberto, eles entraram no Buy Me a Coffee /de fora pra dentro. Eu tive uma conversa de 1 hora com o Alberto, foi espetacular. O Alberto está se mudando, literalmente, nos próximos dias para a Austrália, e a gente trocou uma ideia muito, muito legal a respeito da experiência de morar na Oceania. Então, se você quiser trocar uma ideia comigo, tá aqui, ó, entra aqui no Buy Me a Coffee ou no Live Pix, tá aqui os endereços aqui embaixo, e você vai descobrir como a gente pode trocar uma ideia a respeito de morar fora do Brasil e, é claro, também
sobre como ajudar o canal, tá bom? Antes de você sair, você deixa o like, você se inscreve no canal, você marca o sininho de notificação. É muito importante, ajuda no crescimento e no desenvolvimento do canal. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail pra gente aqui no canal de fora pra dentro, @gmail.com, para a gente trocar uma ideia. Aí sim, quem sabe, estabelecer um debate. Um grande abraço, até a próxima.